Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de outubro de 2024, segunda-feira, e tenha certeza, eu garanto, se bem que isso não quer dizer absolutamente nada, eu não sei como que você vai poder ter certeza de uma afirmação como essa em breve, mas eu estou falando aqui, né, eu em carne e osso, né, e tecidos adiposos também, é claro, mas por que eu estou fazendo esse disclaimer logo de saída? Porque acho que uma das coisas mais perturbadoras que eu vi esse final de semana foi uma reportagem da BBC inglesa, onde um repórter, ele resolveu fazer, ali junto com uma empresa de tecnologia e com especialistas, criar um clone digital de si mesmo. Então, usando inteligência artificial, né, eles primeiro ensinaram ali para o robô, pegaram várias amostras de texto desse jornalista, né, para que o robô conseguisse apreender ou aprender ali o estilo, né, o jeito de pensar ou de escrever do jornalista. Alimentaram o robô também com amostras de voz, para que o robô também tivesse ali, né, algum tipo de base com relação ao tom de voz, ao jeito de falar. Alimentaram o robô também com a fisionomia do apresentador, né, para pegar os trejeitos, a maneira como o rosto dele se mexe, claro, e fizeram uma versão em vídeo do apresentador monstruosamente convincente. É lógico, se você estivesse assistindo aquilo sem nenhum tipo de alerta, provavelmente você não perceberia, né? Mas você fala, olha, veja aqui esse avatar, veja aqui esse clone digital, aí você percebe que ele está piscando um pouco demais, que alguns movimentos são um pouco bruscos, mas tirando isso, é muito, muito realista. Eles até fazem um teste, né, com colegas dele de trabalho que costumam fazer videoconferências ou costumam colaborar por Zoom ou por videoconferência, seja o que for, né, e colocaram lá esse vídeo esse robozinho para falar, e os colegas, depois de algum tempo, começam a perceber que, nossa, será que é um robô? Nossa, é ou não é? Bom, em suma, eu não sei, cada um reage de um jeito, certo? Tecnólogos e entusiastas vão achar que isso é uma coisa maravilhosa, uma proeza técnica. Eu acho o começo do fim do mundo, porque isso significa que a gente está chegando perto do momento em que sim, você vai conseguir reproduzir a imagem e semelhança de alguém, não em barro, mas em zeros e uns, em digital, não é? Você vai reproduzir a imagem e semelhança de alguém de uma maneira tão perfeita que ninguém vai perceber. E isso, obviamente, só pode ser usado, deve ter alguma aplicação positiva que eu não consigo nem imaginar, mas aplicações negativas, ainda mais, né, para nós brasileiros que sofremos golpes do PCC, cada vez que toca o telefone é o PCC, nunca é alguém conhecido, né, com tentativas de fraude as mais diversas. Imagina o que isso vai acontecer, imagina isso numa eleição, quando aquele completo ogro do Marçal ainda tenta emplacar, né, uma coisa completamente falsa, toscamente forjada, né, e mesmo todos sabendo que esse cara forjou uma coisa completamente fantasiosa e perniciosa e caluniosa, né, esse cara teve 1/3 dos votos, significa que 1 em cada 3 paulistanos, né, a terceira pessoa que eu encontrar na rua, vai ser, bom, não vou nem entrar nesse mérito, mas deixa pra lá, mas de qualquer maneira, esse vídeo da BBC, essa reportagem, eu acho que se isso não servir de alerta, eu não sei o que deve servir, não é? Ainda mais porque eles mencionam que já aconteceram golpes onde bandidos, usando inteligência artificial, conseguiram gravar mensagens de voz imitando a voz do CEO ou do chefe, do chefão, né, e fazendo com que os seus subordinados transferissem milhões para uma conta que, obviamente, não é a conta certa. E eles entrevistam ali um profissional também que por pouco não caiu num logro desses. Ele falou, olha, a gravação era perfeita, eu só não fiz a transferência porque eu comecei a conferir, né, da onde estava vindo aquele e-mail, qual era o endereço, e essa foi a pista. Então veja,
Veja, o cenário eu não sei o que é daqui para frente, eu não tenho a menor ideia. Eu vou até dar um link para uma coisa bonitinha que me passaram no Instagram, mostrando a educação na Finlândia. A educação na Finlândia, que é um país que, né, desde sempre se destaca na educação, né, mostrando ali criancinhas que devem ter o quê? 7, 8 anos, nem sei, 10 anos no máximo, né, falando outros idiomas com fluência, falando espanhol, falando inglês, um espetáculo, mas eles estão tendo aulas já de como detectar coisas falsas, né, se aquilo é uma fake news, se aquilo é uma teoria da conspiração. Então, veja, os finlandeses vão estar mais preparados, né, mas mesmo assim eu acho que o grau de realismo que a gente vai obter não vai ter o que fazer, não vai ter o que fazer, e isso bastante. Bom, então, por enquanto, vocês ainda estão ouvindo o René Autêntico, espero que vocês acreditem nisso. Eu não sei que pista que vai dar para, caso alguém crie um René falso, qual vai ser a pista, né? Eu não tenho a menor ideia. Bom, mas nessas horas que eu fico chocado com a absoluta falta de responsabilidade, ou não é nem de responsabilidade, é a absoluta falta do que eu hei de dizer, eu acho que eu comentei isso semana passada, né, a falta de drivers instalados, né, por uma boa parte da população, para olhar alguma coisa que é obviamente uma barbaridade e se indignar, ou se preocupar, ou minimamente se importar. Isso é bastante assustador, não tem necessariamente a ver com nível intelectual ou nível econômico. Haja vista, vou dar link aqui para uma outra reportagem da BBC, onde o Trump, certo? O Trump, né, que não sei, pelo menos para mim, para outras pessoas que têm os mesmos drivers instalados, instantaneamente acende todos os alertas, né? Alerta vermelho, isso é um completo impostor, não é? Para metade da população americana, o cara é uma figura, é praticamente um messias. Eu jamais vou entender, e isso é muito difícil para mim. Mas o que acontece é que o Trump resolveu, né, explorar um pouco, se vitimizar, explorar um pouco essa quase tragédia do atentado que ele sofreu, já nem sei aonde, algum lugar nos Estados Unidos, na América Profunda, né? Então não bastasse ele voltar para lá para demonstrar heroísmo, se bem que atrás de vidros à prova de balas, ou seja, belo heroísmo esse, né? Bacana você ser herói com várias camadas de policarbonato protegendo você, mas aí ele chama ali para o palco um apoiador entusiástico que aparece aos pulinhos, eu não estou brincando, pulinhos e dando socos no ar. Quem é esse animador de todos? Quem é esse cheerleader? Quem é essa pessoa juvenil, saltitante? É o Elon Musk. Então, vocês vão ver ali, você já deve ter visto fotos por aí, do Elon Musk dando pulinhos no ar atrás do Donald Trump, dando um abraço bastante entusiasmado. Então você pensa, se o cara que é, né, em princípio, venerado também como gênio, né, como, sei lá, grande inovador, engenheiro e líder, por uma boa parte dos meus contatos no LinkedIn, né, como é que ele também também é, sei lá, vulnerável a esse tipo de enganação. Então, dá o que pensar. E aí, para completar um pouco o quadro, eu vou dar um link aqui para um vídeo da Sabine Rosenfelder, que é aquela física que eu estou sempre aqui, né, recomendando, em que ela seleciona ali uma conversa que o Elon Musk teve com o Trump, uma conversa bastante amistosa, uma conversa quase de amor, né, em que o Trump, o nível de surrealismo bate, o meu medidor, o meu bullshitômetro realmente começa a apitar feito louco. Em que o Elon Musk fala, olha, essa história do carbono na atmosfera, uma coisa que ninguém comenta é que se ele passar de um certo nível, você vai ter enxaqueca. Você talvez tenha náusea. Então, se ele passar de sei lá quantos mil por milhão, por bilhão, sei lá, acho que é por milhão, então isso você realmente vai ter problemas. Né, lógico, além dos eventuais problemas do aquecimento global. Ou seja, um dos caras mais preparados, né, o cara mais rico do mundo, ele acha que o grande problema não é o aquecimento global, é eventualmente as pessoas terem dor de cabeça. Ou de repente ele está preocupado que a mulher dele vai usar isso como desculpa para ele não fazer mais 25 filhos com nome esquisito. Mas, pois bem, e aí, diante dessa colocação realmente intrigante, né, o gás carbônico provocando dor de cabeça, enquanto o mundo acaba, o Trump fala, mas tem outra coisa que ninguém comenta, todo mundo fala do aquecimento global, mas ninguém fala do aquecimento nuclear.
Que aquecimento nuclear? Que aquecimento nuclear? O que ele quer dizer com aquecimento nuclear? O único aquecimento nuclear que eu consigo pensar é o Sol. Não, o centro da Terra também está ali ainda bastante quente, bastante derretido, provavelmente também por fenômenos nucleares. Não é? Mas o que ele quer dizer com aquecimento nuclear? Ele também está tentando minimizar, será que ele está tentando, de alguma maneira, desestruturar a história de energia limpa e sustentável? Eu não sei. Mas a Zabini, ela faz justiça. Vamos ver com cuidado essa história do Elon Musk, da questão da dor de cabeça. Sim, é verdade. Se você foi exposto, né, se você, hoje o nível de carbono na atmosfera está em 420 partes por milhão. Antes da gente começar a queimar carvão que nem uns loucos, antes da Revolução Industrial, esse nível era 280. Então passou de 280 para 420. Né? A expectativa pessimista é que até 2050, se a gente não fizer nada, vai chegar a 1.000 partes por milhão. Mas essa é pessimista, aquela em que realmente o mundo já está praticamente inabitável por outras razões. Né? Porque algumas regiões vão alagar, porque outras regiões vão virar deserto, e as pessoas vão ficar se deslocando de lá para cá e vai ser o caos. Né? Mas aí ela coloca, olha, na história do planeta, sei lá, já teve momentos no começo do planeta que ao invés de ser 400 e pouco, a concentração era 5.000, era 10 vezes maior. Né? Eu já teve momentos também que foi, sei lá, 2.000. Tá, ok, sim, e muitos negacionistas vão usar esse argumento para dizer, olha, tá vendo, aquecimento global é uma coisa natural, acontece toda hora, já foi pior. Mas toda vez que isso aconteceu, não foi um período, demorou muito para isso acontecer, né? E acontece que isso deu tempo para a vida se adaptar. Certo? Certo. E também quando isso foi baixando, a vida também teve tempo para se adaptar. O que está acontecendo agora, não é que a gente está fazendo um estrago absurdamente rápido, ainda mais em tempos biológicos, em tempos geológicos, e não dá tempo de ninguém se adaptar. Acho que só a bactéria consegue se adaptar mais tão rápido assim. Mas o resto, imagina, humanos vão depender de, sei lá, dezenas de milhares de anos para mostrar algum tipo de adaptação. Até lá, o planeta já foi. Não é? Então a questão é a seguinte, 1.000 não é nada porque já teve maior, a questão é a velocidade. E sim, carbono, gás carbônico, se você estiver num lugar que o quarto está viciado, que o gás carbônico está num nível acima do normal, isso vai provocar desconforto. Tá? Mas acima de 1.000 e tanto, tal. Espero que a gente jamais chegue a isso, porque mesmo com metade disso, o planeta já está indo para o saco. E aí também, já que a gente está falando aqui, ou seja, o Elon Musk não estava absolutamente enganado, mas dentro do contexto, né, levando em conta o estrago que a crise climática está provocando no mundo todo, é uma afirmação completamente fora de propósito. Mas aí, falando em questão de tempo, eu sigo o podcast que chama A Sua Atenção Não Dividida, né? Your Undivided Attention, a sua atenção plena, que é um podcast de uma figura que eu admiro imensamente, com uma certa melancolia, que é o Tristan Harris, aquele cara que fez, como é que chama aquele documentário no Netflix, como é que chama o documentário sobre redes sociais? O Dilema, Social Dilemma, o Dilema Social. Eu espero que vocês tenham visto, é um documentário que eu acho absolutamente fundamental, mas que pelo visto não fez diferença nenhuma, como sempre. Não é? Então, mas o Tristan Harris, que é uma figura que eu admiro, com uma certa ponta de tristeza, porque não tá fazendo nenhum arranhão na história toda, ele conversa com o Yuval Harari, que é outra figura também que está vendendo livro pra caramba, espero que faça algum tipo de diferença, quem sabe, na nova geração. Pois bem, eu sei que quando eu comecei a ouvir a conversa deles, é uma conversa de 1h30, eu vou provavelmente comentar o resto da conversa com vocês amanhã, se eu não for substituído por um robô, mas uma das coisas que o Yuval Harari fala é o seguinte, inteligência artificial não é absolutamente má, a questão é que a gente está acelerando demais, e a desculpa para acelerar é sempre a mesma, olha, eu sei que a gente deveria ir mais devagar, mas o meu concorrente está indo muito rápido, eu não posso ficar para trás. Aí você vai falar com um concorrente que está indo muito rápido, ele vai falar exatamente a mesma coisa, olha, eu sei que eu deveria ter mais cuidado, mas se o meu concorrente, se ele avançar, então fica todo mundo usando essa desculpa da competição, essa ânsia para não ficar de lanterninha, para simplesmente pisar na tábua e tirar o pé do freio e tirar o cinto de segurança e seja o que Deus quiser. Né? Ou o demônio também, que nesse caso eu acho muito mais oportuno e pertinente.
Mas então o que o Yuval Harari fala, olha, está todo mundo arrumando desculpas para ir cada vez mais rápido, né? E a questão é, sim, de repente a inteligência artificial poderia ter um uso positivo, poderia ser usada para o bem, poderia ter alguma coisa que fosse impactar as multidões e as massas desfavorecidas, mas não. Em primeiro lugar, ninguém está concedendo esse tempo. Em segundo lugar, quando todo mundo fala desses benefícios que são, sei lá, humanitários, é balela, porque o que o pessoal está querendo é lucrar, e investidores, e bilhões, e primazias, e mercado de ações, e assim vai. Então, eu estou ouvindo essa conversa agora. Eu espero que amanhã eu tenha notícias para comentar com vocês, mas esse vai ser um episódio um pouco mais curto. Eu tenho um compromisso agora, tenho que levar o papai no otorrino, alguma coisa dessa. E aí vai ser um episódio um pouquinho mais curto. Eu vou encerrar com um episódio que talvez meu pai se lembre, inclusive. Não, na verdade ele era criancinha, mas talvez a memória disso esteja presente, deve ter tido algum tipo de impacto. O que acontece é que 100 anos atrás, em São Paulo, né, havia uma polarização crescente, porque havia, enquanto na Europa o fascismo italiano e depois o nazismo alemão estavam ali dando os primeiros passinhos de ganso, né, eu nunca entendi por que eles marcham daquele jeito esquisito, é completamente patético, mas enquanto eles estavam botando as manguinhas de fora das suas camisas pretas ou marrons, não é mesmo? O que acontece é que no Brasil muita gente pirou o cabeção, né, e achou que tinha que fazer uma coisa parecida, e surge em São Paulo o movimento integralista. Absolutamente fascista. Eu vou dar link aqui para vocês, vai ter foto ali do Plínio Salgado fazendo uma pose assim de sei lá do que, de posteridade. O uniforme dele, ao invés de ter uma suástica ou o símbolo fascista, tem uma letra grega, que é a letra, que letra que é aquela? É o epsilon maiúsculo, né? Que é o que a gente usa justamente para somatória, né? Para fazer um cálculo integral. Então, o movimento integralista surge com Plínio Salgado, é um movimento fortemente católico, mais ou menos como também o franquismo espanhol, né, extrema-direita contra o comunismo, né, e começa uma polarização porque em São Paulo você tinha muitos imigrantes, os imigrantes tinham trazido para cá o anarquismo italiano, né, trazido o socialismo, o comunismo, você já tinha a esquerda com várias frentes aqui e já todo mundo meio apavorado com essa história da gente venerar o fascismo italiano. Então, essa reportagem da BBC, muito interessante, eu não tinha a menor ideia disso, ela conta que, mais ou menos há 100 anos, na Praça da Sé, aconteceu a famosa Batalha da Praça da Sé, ou então também conhecida como a Revoada das Galinhas Verdes, que é um título estranhíssimo, parece algum filme do Herzog, mas é porque existe um filme do Herzog que se chama não sei o que das Formigas Verdes, eu já esqueci, desculpa, mas vamos lá. A Batalha das Galinhas Verdes. Acontece que os integralistas, como todo panaca, todo loser, gosta de vestir um uniforminho, né, e botar uma roupinha, e foram já tinham planejado fazer uma marcha pela Praça da Sé, saindo da catedral, claro, aquele peru no Pires, aquela completa desgraça arquitetônica, né, eles resolveram sair dali marchando, cantando o hino integralista, que aliás eu vou dar o link caso alguém queira ouvir essa pérola do cancioneiro popular, Avante, Avante Brasil, varonil, sei lá que bobagem que é essa, não é? Então, o que acontece é que os movimentos de esquerda meio se articularam, você tinha algumas organizações sindicais, dos gráficos e tal, resolveram pegar em armas, né? Eles sabiam que os integralistas também estariam armados. Moral da história, quando os caras vão fazer a marcha, tá cheio de polícia lá, eu sei que ninguém sabe quem começou, mas tem tiro para tudo quanto é lado, é uma correria, né? Morrem acho que 7 pessoas, acho que morrem 3 integralistas, 1 comunista e 3 policiais, né, mas como os integralistas com a sua roupinha verde saem correndo, fica registrado na história como a Revoada das Galinhas Verdes. Eu não tinha ideia. Então veja que a polarização vem de antes. Então a minha teoria, na verdade, é que a gente acha que existe progresso, mas normalmente esse progresso é o fruto do trabalho de meia dúzia empolgada, né, porque os rancores, essas ideias de jirico, esses preconceitos, eles continuam lá. Continuam latentes, continuam escondidos. Aí quando tem algum avancinho, alguém elege o Obama, alguém elege o Fernando Henrique, na sequência,
né, você tem a reação dessas forças muito profundas na sociedade. E, aliás, falando em fascismo, só vou dar, só isso é para encerrar, eu terminei de ouvir a série do The Rest is History sobre Roma e invadindo o que hoje é a Inglaterra, a Grã-Bretanha, etc. e tal. Né, a história é muito interessante, você tem um episódio onde se tem a rainha Boudica, ela não era exatamente uma rainha, né, mas ela resolve se juntar, ela é líder de várias tribos ali nativas da Inglaterra, ela resolve lançar um ataque contra os romanos, ela simplesmente aniquila 3 cidades, incluindo Londres, até, obviamente, os romanos reagirem e matarem absolutamente todo mundo, que é o que os romanos faziam nesse tipo de ocasião, né, eles achavam isso didático. Mas a questão interessante aqui é a seguinte, historiadores daquele tempo, historiadores, sei lá, Tácito e outros historiadores romanos, eles, os romanos super sofisticados, uma civilização cosmopolita, né, com avanços tecnológicos e militares, eles se defrontam, né, à medida que eles se expandem pelo norte da Europa, se defrontam com bárbaros, se defrontam com os gauleses, se defrontam com os germânicos, se defrontam com os britânicos, que também são celtas. Em alguns momentos os romanos perdem, né, em várias batalhas, a gente já falou aqui da batalha de Teutoburgo, né, entre aspas, bárbaros conseguem dar um baile ali nos romanos, e para alguns historiadores isso é um sinal de que os romanos estão amolecendo, eles estão se deixando corromper pela civilização, eles estão se deixando afeminar pelos luxos da cidade, né? Eles estão perdendo seu contato com a sua verdadeira natureza viril e rústica e campesina. Então veja, muitos historiadores, quando estão analisando a expansão de Roma, esse tipo de conflito e tal, alguns vão enaltecer a verdadeira virilidade, né, a verdadeira coragem e a verdadeira força física e saúde, por exemplo, dos povos germânicos. Né? Veja, os romanos estão perdendo porque eles estão amolecendo. Eu já comentei com vocês que aconteceu uma coisa parecida quando a Inglaterra começou, a Inglaterra, né, potência colonial, tomou uns sustos aí, na África, a Guerra dos Boers, tomou sustos, sei lá onde, na Guerra do Ópio, e na época muita gente está dizendo, olha, o inglês é uma raça superior, ou deveria ser, né, é uma raça, essa estupidez de raça, uma noção completamente equivocada, mas por que a gente perdeu? Porque a gente se deixou amolecer pelos confortos da vida moderna e urbana, e os luxos, e sei lá o que, cabeleireiro, barbeiro, perfumes, que coisa horrível, temos que voltar, conectar a nossa juventude varonil, né? Estou insistindo no varonil porque é a mesma tolice do Plínio Salgado e do integralismo, nessa coisa viril, masculina, muscular, de ginástica. Então, na Inglaterra, eles criam o escotismo do Baden-Powell, é justamente uma reação para que a juventude inglesa resgate, né, a sua virilidade, resgate a sua capacidade de contato, de sobreviver na natureza, não é? Então, vejam, mas veja, essa história da Inglaterra é até que mais recente, né? Mas uma coisa parecida é quando Tácito, esses historiadores romanos, eles enaltecem essa virilidade bárbara, né, da força física, do despojamento, essa história de luxos. Adivinha quem vai usar isso? Os povos germânicos. Os alemães, quando vão ter uma crise de identidade, a Alemanha é um país que demorou monstruosamente para se estruturar como um país, né, enquanto a França já era um país, os Estados Unidos, a Inglaterra já era um país, a Alemanha era o caos, né, eram vários principados, eles não têm nada a seu favor, e aí eles vão resgatar esses textos latinos que estavam elogiando os germânicos, falam, tá vendo? O nosso mérito é justamente a nossa virilidade, essa coisa física, né? Eu já comentei aqui com vocês que uma das coisas que os nazistas adoravam era a educação física. As escolas praticamente param de ensinar qualquer coisa que preste para fazer a molecada fazer ginástica, né? Então, provavelmente iriam aplaudir o crossfit e várias outras modalidades de tortura auto-infligida. Mas, desculpa, estou fazendo uma digressão aqui. O que eu estou querendo dizer é que essa história da virilidade, do varonil, desperta, né, que se encontra no fascismo, no integralismo, no nazismo, vem justamente dessa época em que Roma
estranha, porque que de vez em quando ela apanha de gente que deveria ser praticamente selvagem. E aí esse, em princípio, reconhecimento das virtudes masculinas desses povos tão ligados à natureza, elas acabam dando, né, justificativa para o nazismo, fascismo, integralismo e batalhas na Praça da Sé. Né? E veja que mesmo o pessoal de esquerda também vai dizer que os integralistas não são viris o suficiente, eles são galinhas verdes, né? Porque se eles fossem realmente viris... Então você vê que esse culto da virilidade burra que termina, né, em 1/3 dos paulistanos votando no Marçal, né, ou demais figuras completamente desmioladas, mas cheias de testosterona, vem de longe. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Cuidem-se, por favor. Agradeço aqui aos super raríssimos, aos 15 super raríssimos que estão aqui colaborando materialmente, financeiramente com o Radinho todo mês. Agradeço de coração, um grande abraço e até amanhã.